Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Urbano aqui mais uma vez, nessa semana para a gente discutir o tema capacidades físicas mais uma vez, né? Que caiu no PET 1 e agora vem de novo no PET 2, referente à semana 5. Eu não vou me ater a muitas informações que já foi falado no PET 1 não, mas o que for diferente aqui eu comento. Então bora lá? Gente, só passando um breve conceito sobre capacidades físicas. As capacidades físicas são atributos treináveis do nosso organismo. A gente nasce com as nossas capacidades físicas, né, pré-definidas, porém, para elas melhorarem, a gente precisa de treinar, né, treinando as capacidades físicas que a gente passa a executar elas de forma mais eficiente, tanto no esporte como no nosso cotidiano, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Ela auxilia na execução de movimentos de forma eficiente, como eu acabei de falar, como correr, nadar, saltar, né, arremessar alguma coisa, dentre vários movimentos que a gente usa aí no nosso cotidiano. E ela tem influência genética, como eu falei. A gente, né, nasce com capacidades físicas pré-definidas, muitas vezes herdadas dos nossos pais. O que é que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa tem uma flexibilidade melhor sem treinamento, ela pode ter herdado isso dos seus pais, né? Só para exemplificar. E também tem influência do ambiente. O que é que isso quer dizer? Por mais que a gente nasce com as capacidades físicas, né, pré-determinadas, algumas melhores que as outras, mesmo sem treinamento, elas têm influência do ambiente. O que é que isso quer dizer? Que o nosso ambiente, o tanto que a gente usa essas capacidades físicas no nosso ambiente, favorece o seu desenvolvimento ou não. Então, assim, tudo que a gente faz pode nos auxiliar no desenvolvimento das capacidades físicas ou não, de acordo com o tanto que a gente usa elas aí. Eu vou falar brevemente aqui sobre a agilidade e sobre a flexibilidade, que, como eu falei, tem muito lá no PET 1. A agilidade seria a capacidade que a gente tem de mudança de direção, de ter reflexo, de sair de movimentos ou agir rápido ao movimento brusco. Aí eu pus um exemplo de uma esquiva no boxe, né? Se a pessoa tem que esquivar de socos, de golpes para ter eficiência nesse esporte. Também tem o drible no futebol, o drible no handebol, em que a gente vê o uso da habilidade de agilidade. Você tem que agir rápido a um estímulo ali. Flexibilidade. Flexibilidade seria fazer movimentos com amplitude articular. A nossa flexibilidade é determinada pela tensão gerada nas nossas articulações. Aí a gente tem um exemplo de um goleiro fazendo uma ponte para defender, né, o seu gol lá. Dentre outros exemplos que a gente tem. Um idoso para subir num ônibus precisa de ter flexibilidade, não só um idoso, né, mas a gente também. Para alcançar um objeto em cima do armário, a pessoa tem que ser flexível, né, dentre muitos exemplos que a gente tem, tanto no nosso dia a dia como no cotidiano, do uso da flexibilidade. Agora a gente vai falar da força, gente. Nesse PET, a força veio dividida em 3 tipos. Existe a força isotônica, em que seria uma contração muscular para a execução de um movimento qualquer. Nesse exemplo aí, eu pus um cara fazendo uma barra, né, barra fixa. Aí é um exemplo do uso da força isotônica. Aí ele pode ter uma carga a ser vencida para fazer essa força ou o peso do próprio corpo. Um cara fazendo uma barra, ele está vencendo o seu peso corporal ali, usando a força de ombro, de costas, né, e dos músculos envolvidos nesse tipo de movimento. Tem-se também a força isométrica, em que é a força que a gente faz sem produzir movimento, porém a gente produz calor. Um exemplo clássico que a gente tem é a prancha, que é esse exercício que está exemplificado aí. Você fica parado por um certo tempo, porém sua musculatura está gerando força para manter uma posição. E a potência ou força explosiva seria juntar a força isotônica com
velocidade. A gente fala força isotônica ou força dinâmica, é a mesma coisa. Então, a potência ou força explosiva, a gente usa muito nos esportes para dar um chute forte a gol no futebol, para dar um saque forte no tênis, juntando força e velocidade para produzir trabalho. Agora a gente vai falar da resistência, né, gente? O conceito de resistência é resistir a um cansaço ou resistir a uma carga, né? O conceito vai muito neste verbo de resistir a um estímulo, por exemplo, né? Vamos deixar assim. E ele é dividido em resistência aeróbica, em que o consumo de oxigênio do nosso corpo equilibra-se a sua absorção, fazendo assim um estágio de equilíbrio, como o próprio nome diz. Então você, para produzir calor, né, para produzir energia num exercício aeróbico em que você usa a resistência aeróbica, você respira mais, se aumenta essa frequência respiratória para captar mais oxigênio, e esse oxigênio é usado nos músculos que estão sendo usados para a execução desse exercício. No caso aí, eu pus exemplo de uma maratona, né, gente? Exemplos de exercício aeróbico: maratona ou corrida, natação, ciclismo, caminhada, que são exercícios que você consegue manter um tempo longo no exercício sem precisar de parar para descansar. Por quê? Você aumenta a frequência respiratória e o oxigênio a mais que você pega, você usa nas suas articulações, nos seus músculos para produzir movimento. E temos também a resistência anaeróbica, onde o consumo de oxigênio é maior do que a absorção, né? Assim, então, a resistência anaeróbica é usada em movimentos explosivos, em provas, por exemplo, de atletismo de curta distância. Aí eu pus um GIF de uma prova do Usain Bolt, numa corrida de 100 metros. Se a gente comparar uma maratona, que é 42 quilômetros, com uma corrida de curta distância, que é 100 metros, a gente não usa os mesmos tipos de resistência. Então, na maratona, a gente usa a resistência aeróbica, fazendo um equilíbrio entre consumo e absorção de oxigênio, e na corrida de 100 metros, ou qualquer movimento brusco que a gente faz com pouca duração, até 2 minutos, a gente usa a resistência anaeróbica, né, em que o consumo de oxigênio é alto, porém sua absorção é mais lenta. Tá joia? E também tem-se a resistência muscular localizada, que seria um trabalho muscular contra a resistência moderada em longos períodos, né, que seria resistir de repente a uma força, ao peso do próprio corpo, fazendo mais repetições de uma atividade, se você tem uma boa resistência, cansando pouco. Aí que eu pus exemplo de uma série de agachamentos, né? Vamos supor que a pessoa consegue fazer 20, 30 agachamentos em um período. Ele usa assim a resistência muscular localizada. Agora vamos falar da velocidade, gente. A velocidade, eu vou exemplificar 2 tipos de velocidade. Velocidade, o conceito básico é vencer determinada distância no menor tempo possível, né? Conceito clássico de velocidade. Então, a gente tem essa velocidade de deslocamento, que seria o conceito propriamente disso. É você ir de um ponto ao outro, deslocando de forma o mais rápido possível, ou no menor tempo possível, né? E tem-se também a velocidade de reação, que é você reagir rápido a um estímulo. Pode ser sonoro, aí, por exemplo, eu pus, né, quando vai começar uma prova de natação, ou até mesmo de corrida no atletismo, em que o juiz apita, você tem que ouvir rápido o estímulo ali e partir para a sua ação. Esse é um exemplo clássico de uso da velocidade de reação. É você reagir rápido a um estímulo que você tem que mudar ali, sua condição. Esse é o conceito. Gente, no material também fala de velocidade de membros, que seria movimentar pernas e braços de maneira, né, rápida e coordenada. Mas como o conceito é muito básico, eu achei desnecessário pôr aqui nessa aula.
Ainda fala-se de equilíbrio. Veio o equilíbrio mais uma vez, como no material do PET 1 também veio. A gente tem 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é você manter seu corpo equilibrado de forma estática, né, ou parada. Eu pus o exemplo aí de uma moça fazendo uma yoga, né, fazendo um movimento de yoga. Equilíbrio dinâmico, em que você tem que equilibrar em movimento, né? Você mantém seu equilíbrio em movimento. Exemplo clássico aí, a trave de equilíbrio da ginástica artística, né? Não sei se vocês já viram na televisão. Daqui a uns dias vai ter a Olimpíada, aí vai ter muitas provas legais aí de trave de equilíbrio na ginástica para acompanhar. E o equilíbrio recuperado é a condição de você recuperar um equilíbrio frente a alguma ação que te desequilibra. No caso aí, um exemplo clássico também é no judô. Uma pessoa tenta te derrubar e você não consegue manter seu corpo em pé, sem cair. Exemplo clássico aí. E a coordenação motora, gente. Aí o GIF não está, né, muito né, bom, mas dá para ver a ação. Seria a realização de movimentos de forma coordenada. É você coordenar braços e pernas e, ao mesmo tempo, olhar estímulos externos para movimentar de maneira eficiente, sem cair, né? E mantendo sucesso no seu gesto. Um exemplo básico aí, como o videozinho está mostrando, seria um jogador de basquete quicar a bola sem precisar de ficar olhando para a mesma. Se a pessoa adquire essa habilidade, ela tem uma coordenação motora boa para esse tipo de ação, né? Dentre muitos outros que a gente vê no esporte e na vida, auxilia, né, de forma tão importante, que é ter uma boa coordenação motora. Bom, pessoal, a minha ideia foi essa, né, só passar essas partes mais conceituais ainda sobre capacidade física, que é um tema que está sendo recorrente aí nos PETs que vêm do Estado. Eu agradeço a atenção de vocês, não deixem de fazer as atividades e qualquer dúvida vocês me chamem no aplicativo ou no WhatsApp, tá bom? Grande abraço.